dificuldade de dar boa noite na igreja. Eu era muito religioso, achava que aquele cara dar boa noite, dizer a paz do Senhor Jesus. Eu para ganhar assim, que eu vi meu tio dando boa noite pro povo, eu achei muito estranho, né? Boa noite, irmãos, amém? Glória ao Senhor, glória a Deus. Eu quero também agradecer, né, a Deus por fazer parte dessa história, dessa igreja, dessa família pastoral que é bênção na minha vida, na minha casa, no meu casamento, nos meus filhos. Eu tenho entendido a importância de ser pastoreado, né? De ter um pastor, de ter um amigo, muito mais que um pastor, um amigo, mas a gente sabe diferenciar as coisas. E isso tem sido bênção para mim, então louvo a Deus. Vou tomar muito tempo falando, senão fica chorando aqui. Mas eu quero agradecer a Deus pela companhia do Senhor, da pastora Amanda, né? Minha casa, amo demais vocês, a minha esposa, amo demais, Deus abençoe. Eu oro todo dia para Deus dar saúde para vocês, ânimo, vigor, que vocês continuem dizendo sim para o chamado do Senhor todos os dias. Eu sei que a nossa humanidade muitas das vezes olha as circunstâncias que nós passamos de forma natural, isso é inevitável, todo mundo pode ser o apóstolo Paulo. Ele tem um momento humano dele que ele olha e diz: será que está valendo a pena? Está valendo a pena. Nós estamos aqui por causa de vocês. Nós estamos aqui por causa da oração de vocês. Nós estamos aqui por causa da lágrima de vocês, pela renúncia de vocês. Então, eu louvo a Deus pela casa de vocês, tá? Quero convidar você a fazer uma oração pela casa dos nossos pastores. Feche seus olhos, vamos fazer eu ministrar a palavra. Eu quero que você, juntamente comigo, ore ao Senhor por essa casa, agradeça ao Senhor por essa família. Nós louvamos ao teu nome, Senhor, pela tua poderosa mão que tem sustentado essa família, essa casa pastoral, que tem sido resposta na nossa vida, meu Deus, que tem entrado em ambientes de trevas, de guerras, meu Deus, a nosso favor, meu Deus, e nós estamos aqui, meu Deus, não desamparados, mas nós estamos aqui sobre um homem e uma mulher que o Senhor chamou para esta grande obra, meu Pai, na qual eu não estou sozinho, mas eu estou aqui juntamente com esta igreja, assim como e Arão naquele monte, meu Deus, para que no cansaço do braço de Moisés, meu Pai, nós estejamos lado a lado para erguer o braço deles cansado e dizer: pastor Marildo, pastor Amanda, nós estamos com vocês nesta grande obra e nós não vamos parar. Nós declaramos em nome de Jesus um renovo, força, ânimo, vigor sobre esta família e que eles venham viver tempos inimagináveis da parte do Senhor, meu Pai, da qual nem eles mesmos acreditarão naquilo que o Senhor há de fazer para a glória do teu nome. Assim nós declaramos, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Aplauda o Senhor por essa casa, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vim para o meu momento da sorte para dar certo hoje, né? Pegar o direitinho que você viu. Eu vou falar um negócio. Tem como é errado hoje à noite, não, né, Gabriel? É para dar sorte para o pregador de amanhã à noite, que amanhã é um dia especial. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou voltar a ser espiritual. Glória a Deus. Eu quero que você, nesta noite, entenda algumas coisas. Eu falei com minha esposa, eu, o Sam e o Charles, preparando esta palavra que eu vou trazer nessa noite. Essa palavra que eu falei com a minha esposa assim, eu falei: amor, é muito fácil pregar essa palavra, porque é a nossa realidade. Então, quando você prega aquilo que é a sua realidade, é só você compartilhar aquilo que faz parte do seu dia a dia. Então, não é a minha realidade, é a nossa realidade, aquilo que eu vou falar aqui nesta noite. Então, eu quero, dentro de um tema, discorrer no texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O tema que eu dei para essa palavra é o poder de Deus através de vasos
de barro. Quero que você repita comigo: poder de Deus através de vasos de barro. Mas fala alto: barro. Amém? Glória a Deus. Abra aí 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios Deus é bom. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Todos acharam amém? Amém. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Vamos mais uma vez. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós queremos louvar mais uma vez o Teu nome, Senhor. Queremos dar a liberdade a qual pertence somente ao Senhor Espírito Santo, para que, como diz a Tua palavra, onde o Senhor Espírito Santo está, ali a liberdade. O Senhor tem liberdade de falar aos nossos corações nesta noite por intermédio da Tua palavra. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é uma fala até nossa, né? Eu acho que os irmãos que aceitaram Jesus, acho que dessa época para cá, são mais não dela, mas na nossa época passada a gente cumprimentava: e aí, vaso? Hoje em dia, eu acho que mudou um pouco, né? Mas é uma fala nossa. Vaso, chamar o irmão de vaso, a irmã de varoa, né? E quando nós vamos ver a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que em diversos textos da Bíblia, diversos textos, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, Deus sempre vem trazendo essa comparação do homem, comparando o homem e a humanidade como vaso. Textos nos compara como vaso por causa do contexto pelo qual nós somos formados. Deus sempre ele traz a nossa memória, não a nossa, no sentido, quando eu falo de barro, não a nossa origem é Deus, irmãos, mas o material pelo qual o Senhor nos formou. Eu quero que você entenda isso, é muito importante nós compreendermos isso nessa noite, por causa do contexto pelo qual nós somos criados. Nós somos criados, a Bíblia diz, do pó da terra. E como diz Eclesiastes, quando o homem morre, ele volta para o lugar pelo qual ele foi formado. Ele volta para o pó da terra. E como em tudo que Deus faz, irmãos, tem sentido, tudo que Deus faz na nossa vida, tudo que Deus fala, tudo que Deus opera, tem sentido. Deus não faz nada por acaso, irmãos, na nossa vida. O presbítero Dirão costuma dizer que não existe coincidência, existe cristocidência. E existe mesmo a cristocidência. Tudo que é relacionado com o servo de Deus para com o Senhor, sempre vai haver algo proposital, algo intencional da parte de Deus para conosco. Então, a Bíblia vai sempre nos comparar com o barro, com o vaso, para nos fazer lembrar da onde nós somos formados. Quando nós vamos estudar, irmãos, há pelo menos 14 elementos químicos encontrados no barro, que também são encontrados no corpo humano, para que mais uma vez nós não tenhamos nenhuma dúvida que nós somos formados do pó da terra. Em Jeremias capítulo 18, o Senhor diz assim a Jeremias, texto muito usado para a campanha, né? Vocês devem conhecer, ó: desce à casa do oleiro e lá eu vou falar contigo. Então ele desceu, viu um vaso que se quebrou na mão do oleiro, e o oleiro que voltou a refazer o vaso conforme
aquilo que lhe apraz fazer. Isaías capítulo 64, versículo 8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Isaías, irmãos, quando ele escreve esse texto, ele nos ensina que Deus, como oleiro, Ele nos pega e nos faz como Ele quer. O ensino que Isaías está trazendo para o povo de Israel é que Deus, Ele é soberano, e a opinião de Deus, ela não pode ser contrariada pela nossa opinião. Isso parece até ser duro, porque quando a gente entra nesse mérito da soberania de Deus, a gente fala muito naquilo que diz respeito a Ele ser grande e poderoso só para com os inimigos. Porém, Deus é soberano também na sua vontade, aleluia, que é perfeita, boa e agradável. E deixa eu dizer, a vontade de Deus, ela é inquestionável, irmãos, pois Deus, Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Aleluia. Deus é um Deus que não se precipita naquilo que Ele faz, não, irmãos. Deus, Ele sempre vai estar à frente da nossa vida. Enquanto nós estamos aqui sábado agora, Deus já está em 2030 trabalhando a nosso favor. Então tudo que Ele faz agora tem um propósito perfeito e eterno e é inquestionável. A ação soberana de Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Isaías 64:8, ele diz que Ele que é o oleiro. Aleluia. Isaías, ele quer nos ensinar que Ele, como oleiro, irmãos, Ele nos amassa. Se você procurar hoje no YouTube, não pode agora não. Acabar o culto, você procurar o processo que passa o barro para chegar aquele vaso bonito que você tem na sua casa lá. Quem gosta, né, de decorar a casa com vaso de barro, aqui na nossa cidade é referência, né? Em vasos de barro, pelas paneleiras ali de Goiabeiras, é referência. Mas o processo que o barro passa para chegar àquele ponto de ser usado para o propósito pelo qual ele foi formado é terrível, irmãos. Nem sempre o oleiro ele acerta de primeira, nem sempre. Mas não é por causa do oleiro, não, é por causa do barro, que às vezes dentro do processo ele dá para trás, ele não aguenta, trinca. Pois não é só aquele vídeo bonitinho não, que o cara dando a roda ali, passando a mão molhada no barro até virar um vaso. Não é só aquilo não. Depois ele vai ter que suportar uma temperatura muito alta, muito quente. E se assim ele não trincar, ele não vai ser utilizado para o fim pelo qual ele foi formado. Somos nós, irmãos. Pois o Senhor, além de nos ensinar fazendo essa comparação, que nós viemos do pó da terra para que nós tenhamos o princípio de humildade, como nós vemos aqui o texto básico, 2 Coríntios 4:7, a excelência da glória nunca vai ser do barro, sempre vai ser do tesouro pelo qual o barro carrega. É o princípio de humildade, para que quando Deus derramar a glória, quando Deus dar a vitória, quando Deus mudar esse cativeiro, quando Deus mudar a sua realidade difícil, você sempre entenda que você é pó, que você é barro, e a glória, a honra, como Jonas disse aqui, sempre tem que ser de Deus. Sempre tem que ser dele. Glória a Deus. Porém, o Senhor, além desse princípio que ele traz de ensino de humildade, Ele também fala do processo, irmãos, que de forma inevitável todos nós iremos ou estamos passando por esse processo. Eu não sei você, mas eu estou nesse processo. Você é crente daqui, amém? Tem crente aqui? Você está nesse processo, meu filho. O processo pelo qual o oleiro está provando o barro. E Ele nos escolheu para isso. Eu estava
falando para o meu filho que no solo terrestre existem cerca de 204 barros. A gente conhece o mais conhecido é a argila, né? Mas existem 204 tipos de barro no solo terrestre. Porém, para operar na formação de um vaso, só 6 podem ser utilizados. Só 6. 198 é essa conta que fecha? É isso mesmo, né? 198, os outros 198 barros não prestam para ser utilizado para fazer um vaso. Só 6. Sabe qual é a função do goleiro? Escolher de forma específica o barro certo para o fim pelo qual ele deseja usar. Sabe o que é isso que o Senhor nos ensina? Que existe sim uma eleição de Deus para mim e para a sua vida. E Ele aponta o dedo e fala: é você que eu escolhi para estar diante de hoje. Existe sim, Deus aponta o dedo, Ele não escolhe de forma aleatória. Ele aponta o dedo e diz: Silas, eu escolhi você para esse negócio. Pois Deus, Ele tem um negócio para cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. 6 tipos de barro só. Questiona a Deus sobre isso que eu falei aqui nessa noite. Mas Ele escolhe, irmãos. Ele escolhe a dedo. Cada um para o seu devido fim. Cada um para o seu devido propósito. É por isso que muitas das vezes nós tentamos até correr daquilo que Deus nos chamou para fazer, mas parece. E esse parece, nós temos a certeza que não é parece, nós temos certeza de que é. Que esse negócio que a gente tenta correr, parece que não dá para correr. Quanto mais a gente tenta correr, mais esse negócio nos persegue. Sabe por quê? É porque Deus separou esse barro para o fim pelo qual Ele deseja nos usar. Não dá para correr desse negócio. Pois nós fazemos parte desses 6 tipos de barro. Somos nós, irmãos. Você pode dizer assim: graças a Deus. Somos nós. É Ele que nos amassa. É Ele que nos amassa, irmãos. Em tudo isso que nós estamos passando, tudo isso, esse processo que de forma inevitável nós precisamos de passar. Nós precisamos de confiar no Senhor que nos chamou, irmãos. Precisamos de confiar. Quando eu falo confiar, parece algo bonitinho, de forma crentez, a gente levanta a mão e fala: eu confio em ti, Senhor. É mentira. É mentira. Pois dentro da palavra confiar no que Deus está fazendo, irmãos, é um desafio confiar em Deus. Pois sempre a gente vai querer enxergar as formas, a forma que Deus está trabalhando de forma natural, racional. Deus, irmãos, Ele não faz cálculo para algumas coisas que Ele nos chama a viver. O cálculo de Deus é estranho. O cálculo de Deus, irmãos, você não consegue bater na calculadora e dar um resultado exato, não. Porque no meio de uma multidão de 6.000 pessoas, sem contar mulher e criança, Ele alimenta com 5 pães e 2 ou 3 peixinhos. O cálculo de Deus é estranho, mas é perfeito. E nós precisamos de confiar em Deus. Às vezes é desesperador. Mas o nosso papel é confiar em Deus, pois Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Repita comigo isso: Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque
muitas das vezes nós queremos dar conselho para Deus. Nós queremos aconselhar a Deus o que Ele precisa fazer. Senhor, a gente chega em oração diante de Deus, Senhor, faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo, irmão. Isaías capítulo 45, versículo 9, olha o que Isaías diz: ó caco de barro, quem és tu para dizer para o oleiro o que você está fazendo? Quem somos nós, irmãos? Somos o quê? Caco de barro. O que eu preciso fazer? Eu preciso entender, irmãos, que Deus trabalha a nosso favor. O nosso papel, quando não entendemos algumas coisas que estamos vivendo, não é murmurar, não é ficar ansiosos, mas é descansar em Deus. E sobre a palavra que o apóstolo Pedro escreve na sua epístola, quando ele diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, sabendo sempre que Ele tem cuidado de vós. Lança nesta noite, em nome de Jesus, toda ansiedade, toda preocupação, toda, como é que eu vou escrever isso aqui? Síndrome. Lança nessa noite, em nome de Jesus, sobre o Senhor. Lança sobre Ele, pois Ele tem cuidado da nossa vida, irmãos. Mesmo que você, irmão, não esteja vendo nada, confie, o Senhor está cuidando da nossa vida. Jesus disse assim: o meu Pai trabalha até agora, o meu Pai não para de trabalhar, Ele trabalha o tempo todo. Deus nesta hora está trabalhando a nosso favor. Esse é o nosso Deus. Veja isso. Aleluia. Barro também, essa matéria que o Senhor escolheu para nos formar, nós percebemos que essa matéria é frágil, irmãos, sujeita aos intempéries da vida, as lutas, as aflições e muitas vezes derrotas, e algumas lutas que travamos, sim ou não? Não é só eu. Todos nós. Esse barro, ele é frágil, irmãos. É sujeito a muita coisa. Muitas vezes o compromete, traz rachadura, faz ele trincar. E alguma batida nessa caminhada da vida, às vezes nós, como barro, como vaso nas mãos do Senhor, nós sofremos algum interpério da vida e nos encontramos trincados. O salmista Davi, no Salmo 31, 12, ele escreve assim: estou esquecido no coração deles, estou me sentindo morto, como um vaso quebrado. Quem tem o costume de comprar vaso para trazer uma beleza para sua sala, né? Às vezes na varanda também. Quando o vaso ele vem a trincar, quando a pessoa gosta muito daquele vaso, para ela não passar muito vergonha quando alguém vai na casa, ela bota a parte trincada pro lado da parede assim para ninguém ver. Mas na maioria das vezes, quando o vaso ele trinca, ele perde sua beleza. E de forma natural, a pessoa, ela vai fazer o que com o vaso? Ela vai jogar ele fora, porque ele perdeu a beleza. É descartável, mas está dizendo isso. Eu me sinto esquecido pelos meus amigos. Eu me sinto como um morto. Eu me sinto como um vaso quebrado. Nós estávamos numa aula no domingo passado lá, aqui embaixo aqui. Eu estava dando uma aula aqui embaixo aqui. E a irmã comentou comigo sobre essas realidades difíceis que a gente passa. Que muitas das vezes parece que as coisas não estão acontecendo. A gente ora, a gente busca, a gente faz e eu falei com ela assim: irmã, isso é a coisa mais natural na vida de um homem ou mulher de Deus. Todos passaram por esse momento.
Jeremias escreve assim: maldito o dia que deram as novas para o meu pai, nasceu-te um filho. Eu amaldiçoo esse dia. Eu me arrependo de ter nascido para viver o que eu estou vivendo. Eu amaldiçoo o dia que deram as novas para o meu pai. Jó, passando aquilo que ele passou, ele diz: maldito o dia que eu nasci. Todos, irmãos. Elias, 1 Reis 19, se me fala a memória: Senhor, leva-me porque eu não sou melhor do que os meus pais, eu não aguento mais. Sabe o que eu estava falando para a irmã? Eu falei: isso não há pecado nisso. O nosso erro é quebrar, é derramar o nosso coração no lugar errado. Pois todos esses homens, todas essas mulheres que passaram por intempéries na vida, que foram rachados, quebrados por algumas circunstâncias que passaram, sabe qual foi o acerto deles? Derramar a sua humanidade no altar do Senhor. Não é errado, irmãos, nós externarmos a nossa fraqueza. Não é errado nós externarmos o nosso desânimo muitas vezes. Não é errado, irmãos, nós estamos com a nossa fé oscilante, pois não é todos os dias que nós temos fé para que Deus faça aquilo que nós sabemos que só Ele pode fazer. Não é errado eu externar que eu não estou aguentando mais. O errado é eu derramar o meu coração no lugar errado. Pois todos esses homens, quando externaram a sua humanidade, eles externaram diante da presença do Senhor. E em meia fraqueza, Deus trouxe renovo. Em meia doença, Deus trouxe cura. Em meia morte, Deus trouxe vida. Em meia fome, Deus trouxe abundância. A partir de hoje, em nome de Jesus, que você não venha derramar a sua alma na internet, no status, ninguém vai te ajudar. Mas a partir do momento que você dobrar os seus joelhos, derramar a tua alma diante da presença do Senhor, você vai poder dizer: eu sei que meu Redentor vive, e na hora certa Ele vai se levantar a meu favor. É isso. É dessa forma. Glória a Deus, aleluia. Eu derramo meu coração diante do Senhor, irmãos. Aleluia. Os céus se movimentam. Quando eu estou apresentando a causa diante de um juiz que é justo, eu estou apresentando a causa diante de um Deus de Êxodo capítulo 3. Um Deus que fala para Moisés: eu tenho visto, eu tenho ouvido, e é do meu conhecimento o que o meu povo está passando na mão de Faraó. O nosso Deus não é cego, o nosso Deus não é surdo, o nosso Deus não é tapado. Ele é um Deus vivo que sabe o que nós estamos vivendo. Esse Deus é vivo. Desde essa conversa que eu falei com a irmã aqui na aula passada, domingo passado aqui, eu tenho experiência que eu tive sobre isso. Eu estou falando aqui que eu sei que é uma realidade. Nosso Deus é vivo. De algo que eu conversei com a minha esposa na varanda de casa. Fui para o quarto orar e repeti as mesmas palavras que eu falei com ela na varanda em oração a Deus. Quando eu cheguei aqui na igreja, o pastor Maílson acabou de pregar, me abraçou ali e repetiu as mesmas palavras que eu tinha falado com Deus em oração. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é aquele que responde aquilo que nós apresentamos em secreto. Você possa ter esse princípio primitivo, irmãos. Pois a igreja primitiva não era essa igreja boba, essa igreja fraca, que está passando qualquer dificuldade, bota carinho no status, bota frasezinha para a pessoa sentir dor de você. Levanta a tua cabeça, dobra o seu joelho, chega diante do teu Deus, pois o teu Deus é poderoso, o teu Deus é grande, o teu Deus é eterno, e é Ele quem vai mudar a tua vida. Esse é o nosso Deus. Amadureça nessa noite. Nós servimos a um Deus vivo, poderoso. Aleluia. Quero dizer para você, pai, eu quero te dar um conselho para você, pai, que deu o teu filho, que está caminhando na presença do Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Levanta a tua mão. Meu filho, com a mão levantada. Meu filho, tempo atrás desse, falou assim: pai, é fácil para o Senhor, você já viveu isso tudo aí, essas experiências.
ontem, esse negócio dos seus lados. É fácil, mas eu tenho dificuldade de acreditar porque eu nunca vivi isso, Pai. Eu falei, essa noite, Deus vai te pegar na igreja. Deus vai falar no teu coração. Deus está falando sobre algo de profetas. E a minha casa é uma casa de profetas. Eu falei com ele, eu não sou profeta. E eu falei, Deus, para ele hoje, no culto da noite, te dar uma experiência. E quando ele chegou aqui, aquele culto pegando fogo, o profeta da vida veio lá do outro lado e falou, quem disse que tu não és profeta? O nosso Deus é vivo, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus responde a nossa oração. Davi se sentia assim, irmãos, esquecido, como um vaso quebrado. E como eu disse, quem tem o costume de conservar vasos de barro em casa, quando trinca de forma inevitável, a impressão da pessoa é descartar aquele vaso, pois ele perdeu a beleza. Se tem uma coisa que nós precisamos de entender, irmãos, isso aqui eu não falo como uma cláusula para a gente usar a nossa fraqueza ou pretexto para permanecer no mesmo lugar. Vou chegar nesse ponto. Mas a fragilidade do vaso às vezes vai fazer ele viver momentos que ele não programou viver, não planejou viver. Algumas rachaduras que apareceram na sua vida, e é inevitável esses pensamentos vir à nossa cabeça. 31:12 de Salmo: me sinto como um vaso quebrado, morto, esquecido. Mas nós precisamos entender que nós não somos definidos pelo erro que nós cometemos, irmãos. Repita comigo, Pai, que fique gravado no meu coração isso. Eu não sou definido pelo erro que eu cometi. Eu não sou definido pela minha pouca fé.
Certa vez um homem chegou até Jesus e falou: Jesus, estou em casa, do meu filho, ajuda-me na minha pouca fé, eu não tenho fé. Eu não sou definido pela minha pouca fé. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus tiver de fazer algo na minha vida, vou te falar algo muito estranho aqui, mas é uma verdade. Ele não precisa nem da sua fé para ele fazer o que ele tem que fazer. Você crendo ou não crendo, o que Deus determinou no coração dele para acontecer na tua vida, vai acontecer, porque nunca teve nada a ver com você, nunca teve nada a ver com a tua fé. Se tiver alguma coisa a ver com você, o mérito é seu. E tudo aquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida, sempre o mérito tem que ser dele, pois ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide. Pois quando Deus fazer algo grande na minha vida, as pessoas vão ter que ver só Deus naquilo que foi feito na minha e na sua vida. Porém, mesmo assim, eu não sou definido, irmãos, pela minha pouca fé, pela minha crise de ansiedade por causa de uma pressão que eu estou vivendo. Eu vivi isso uma vez na minha vida. Eu nunca pensei que eu vivi isso na minha vida. Nunca pensei. Achava que eu era um cara imbatível na fé. Um cara que sempre fui discipulado por um homem que orava muito. Orava muito. Eu me achava assim imbatível. A minha fé era muito inabalável. Eu tive uma crise de ansiedade terrível por uma pressão que eu estava vivendo. Que eu não conseguia conversar com a minha esposa, com meus filhos, tremendo, só chorando, desesperado, não achando saída para uma realidade que eu estava vivendo. Porém, eu não sou definido pela minha crise de ansiedade. Eu não sou definido pela minha crise de ansiedade. Quem define quem eu sou, sabe quem que é? Jesus Cristo de Nazaré, Ele que define quem eu sou. Eu sou definido, irmãos, por Jesus. Porque quando eu entendo isso, mesmo sabendo que eu errei, mesmo sabendo que como vaso frágil eu falhei, mesmo sabendo que há uma rachadura em mim, quando eu entendo que quem me define é Jesus, eu entendo aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu quero avançar para aquelas que estão adiante de mim, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu não paro por aquilo que aconteceu na minha vida mais. Eu não paro. Pois quem me define é o Senhor. Não só vamos ser definidos, nós só vamos ser definidos, irmãos, pelos nossos erros, se nós permanecermos nele. Eu tenho que frisar isso aqui nessa noite. Porque às vezes você pensa que o Evangelho é um Evangelho de libertinagem, que o Evangelho do Senhor Jesus é uma hipergraça, e não é. Você não vai ser definido pelo seu erro, você não vai ser definido pelo seu fracasso, se você não permanecer aí. Pois a misericórdia de Deus, ela alcança não só quem se arrepende, a misericórdia de Deus, ela alcança quem deixa. Pois aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Às vezes nós queremos sair de uma realidade difícil que estamos vivendo, sendo oprimidos, massacrados por um erro, por um pecado, por uma situação que nós estamos vivendo, e estamos sim sendo definidos por essa situação, e queremos que Deus mude. Irmão, Deus não vai mudar nada na sua vida, nem na minha vida, se você não quiser largar esse negócio. É preciso haver uma mentalidade em nós, irmãos, uma mudança de mentalidade. Quando a mentalidade muda, a direção também muda. Quando a mentalidade muda, a direção também muda. Não adianta eu querer viver coisas novas em Deus depois de cantar um hino desse bonito aqui, não, irmãos. Enquanto você não mudar a rota da tua vida, vai estar tudo quebrado, vai estar tudo fora do lugar, e vai sim estar faltando coisas na tua vida. Mas a partir do momento, irmãos, que eu decidi deixar tudo para trás, aquilo que está comprometendo a minha vida com o Senhor, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17 assim: que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e a partir desse momento tudo vai se tornar novo na tua vida. Tudo. O Evangelho nos chama com uma responsabilidade.
nos chama para uma responsabilidade. Não é o evangelho que é um parque de diversão, irmão. Isso aqui não tem foguete soltando aqui dentro, não. Não tem pipoca aqui dentro, não, irmão. Isso aqui não é cinema. Isso aqui é o lugar que Deus nos chama para nos tornarmos homens e mulheres maduros em Deus. A partir desse momento que eu estou em Cristo, Cristo agora que me define. Repita comigo, eu já estou terminando. Nunca teve nada a ver comigo. Não fala mais alto, não. Eu estou terminando, calma. Você já vai comer um x-tudo já, calma aí. Nunca teve nada a ver comigo. Sempre teve a ver com o Senhor. Êxodo capítulo 25, versículo 10. A Bíblia vai dizer: Deus falando para Moisés: farás para mim uma arca. E para fazer essa arca, Moisés, eu quero que você pegue a madeira de acácia. Eu estava conversando com o profeta Max sobre as demais madeiras muito melhores que a acácia que havia naquela região para se construir algo tão importante, que era a Arca da Aliança. Tão importante. Algo que ia carregar a glória de Deus. Quem estudou sobre o tabernáculo sabe que a Arca da Aliança era algo que os inimigos temiam só de saber que ela estava lá no meio do povo de Deus. Pois era a presença de Deus sendo representada por uma caixa de madeira. Porém Deus fala: pegue para mim madeira de acácia. Havia o cedro do Líbano, que era muito melhor. Muito melhor. Porém Deus escolhe a madeira mais difícil de trabalhar. A madeira de acácia era a madeira mais difícil de trabalhar, pois ela era uma madeira dura de se cortar, dura. Penava, vamos dizer, se tivesse naquela época os dentes todinhos da... Como é o nome daquela... Serrote não, Breno, serrote não, pelo amor de Deus. Blaina. Lâmina. Blaina. Como? Blaina. Aprendi. Blaina. Os dentes todos da plaina, né, irmão? Eu falei, irmão. Não, quebrava os dentes, né? É lâmina. Irmão, você tá entendendo, né, irmão? Era madeira da ruim, vamos mudar pra madeira. A madeira era ruim. Eu estava falando com o Max que artesão nenhum, a gente chama de marceneiro hoje, né? Artesão nenhum comprava madeira de acácia para trabalhar. Nenhum. Sabe o que é nenhum? Nenhum. Era aquele tipo de... É tipo tênis, tem um Adidas e tem um Abibas. Era tipo Abibas. Ah, sim, gente, que veste esse calçado aí. O Abibas. Era mais ou menos isso. Nenhum artesão comprava. Ah, para 50 centavos a acácia. Joga no lixo, não presta. Porque era dura. E era cheio de nós, Marcelo, meu amigo. Era cheio de nós essa madeira. O artesão, quando ia trabalhar ela, fazia aquela linha para fazer uma mesa, por exemplo. Fazia o corte retinho. A miserável da madeira fazia assim, ó. Invernava. Era ruim. Porém, o nosso Deus, ele fala bem assim: pega a madeira de acácia, porque com essa madeira eu vou fazer a arca da qual eu vou habitar a minha glória dentro dessa arca. Mas na casa de Moisés, né? Entendendo o negócio, né? Aí Moisés fica preocupado. Eu entendo a preocupação de Moisés pelo que eu li em Êxodo capítulo 31, versículo 1 ao 6. Existe uma preocupação no coração de Moisés, ouvindo aquilo de Deus. Falou, se Deus está de sacanagem comigo. Em vez de pegar o cetro do livro, quer pegar a caça, aí Deus olha para Moisés no capítulo 31, versículo 1 ao 6 de Êxodo, e fala assim: não preocupe o teu coração, Moisés. Fala, viu o nome do homem aqui, peraí, o nome dele é difícil. Fala de novo. Bezaleel. Não preocupe o teu coração, Moisés. Pois para mexer com essa madeira não pode ser qualquer um, não. Fala para o François o nome. Bezaleel. Eu chamei Bezaleel para essa grande obra. Porém, não é Bezaleel que vai fazer isso. Pois
pois eu vou encher ele do meu espírito, vou dar sabedoria, vou dar conhecimento, para que ele consiga trabalhar com esse tipo de madeira. Irmão, isso é muito claro, não precisa nem explicar isso aqui, não, né? Você está entendendo que você é ruim de natureza, que para mexer com você, para mexer comigo, para trabalhar com esse tipo de madeira que está aqui, que eu tenho que levantar homens, mulheres, pastor, se não for cheio do Espírito Santo, não consegue trabalhar com essa madeira. Tem que ser cheio do Espírito Santo, pois a madeira é ruim. E eu estou falando de mim, irmão. Eu não sei se você se identifica com essa madeira, mas quem se identifica, levanta a mão no céu e diz: eu sou essa madeira, Jesus. Ai de mim, se o pastor Marido e o pastor Amanda não fossem homem e mulher cheio do Espírito Santo. Não dá para trabalhar com essa madeira é cheia de dó, essa madeira é teimosa, essa madeira é rebelde, essa madeira não se curva, mas Deus vai colocar em nome de Deus, profetiza na mão, Deus vai colocar pessoas cheias do Espírito Santo do teu lado, madeira de acácia. Deus vai colocar, Deus vai levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo para trabalhar na tua vida, para te moldar, para te forjar, para te amassar, para que você entenda que você carrega a glória de Deus. Aleluia! Se coloca de pé, aleluia! Você não é descartável, não, tá? Olha, pegou tudo aqui. Eu falei sobre algo aqui que eu estava conversando com o meu filho em casa, que é uma realidade. Quando o vaso ele se trinca, já estou terminando. Quando o vaso ele fica rachado, a primeira coisa que vem ao nosso coração é a síndrome de Adão. A culpa, o medo toma conta do nosso coração e nos faz se afastar da presença do oleiro que é o nosso Deus. A Bíblia diz no capítulo 18 de Jeremias: quando eu desci na olaria, eu vi que o oleiro estava fazendo o vaso e o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Não existe lugar melhor, irmãos. Eu não estou falando de um lugar geográfico, eu estou falando desse ambiente que nós estamos vivendo aqui nesta noite. Esse ambiente é um ambiente de glória. Esse ambiente é um ambiente de recomeço. É um ambiente de recomeço. E pensa num Deus que eu conheço com essa característica de forma particular. Um Deus de recomeço. Por quantas vezes nós já chegamos diante de Deus e de forma clara, sem máscara, falamos assim: Senhor, eu estou aqui de novo. O Senhor já ouviu essa fala, mas eu estou aqui de novo, Senhor. Irmãos, tem uma coisa que eu aprendi e que eu levo como princípio na minha vida: eu nunca vou deixar de viver isso. Eu posso falhar, tropeçar da forma que for, mas eu não arredo o pé da presença do Senhor, pois eu sei que na presença do Senhor eu tenho uma oportunidade de recomeçar.
eu tenho uma mão que se estende sobre mim. Que mesmo que ele estendendo a mão, ele vai me dar uma apertadinha assim para me espremer um pouquinho mais, mas ele vai me levantar, me colocar de pé e dizer: vai mais uma vez, continua. Eu quero convidar você que está aqui nesta noite, que se sente assim, como Davi no número 31, verso 12 de Salmo, se sente como um vaso quebrado e precisa ser restaurado nesta noite, irmãos. Nós, como igreja do Senhor, nós, como esse homem Bezaleel, cheios do Espírito Santo, nós queremos te ajudar nesta noite. Nós queremos orar pela tua vida, e na autoridade do nome de Jesus, pelo poder da palavra que está sendo ministrada aqui nesta noite, eu creio e profetizo isso, que hoje Deus vai restaurar este vaso, vai sair daqui um vaso novo, para a glória e honra do nome do Senhor. Se há alguém aqui nesta noite que precisa recomeçar, se há alguém aqui nesta noite que precisa ser renovado,